Um homem vive décadas sem entender por que sua mãe repetia, até os últimos dias de vida, que o Papa havia feito uma promessa. Anos após a morte dela, uma carta do Vaticano muda tudo. Dentro, o nome dele, um segredo escondido e uma promessa feita por um Papa que seria cumprida mesmo após a morte. Acompanhe essa jornada entre fé, mistério, revelações familiares e um legado espiritual que atravessa gerações. Esta não é só uma história sobre religião. É sobre o amor que não pôde ser dito, mas que nunca deixou de existir. Assista até o fim. O final vai arrepiar sua alma. E se você acredita que o amor e a fé continuam vivos mesmo depois da morte, inscreva-se no canal. O céu estava pesado naquela manhã de dezembro. Um manto cinza cobria a aldeia de Brzezno, como se o tempo sentisse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Os sinos da capela batiam lentamente, enquanto a fumaça das lareiras escapava por entre as telhas tortas das casas humildes. Janek apertava o punho. Fazia anos que não voltava ali, anos que tentava esquecer aquele lugar. Os cheiros de lenha molhada, os cochichos no confessionário e, sobretudo, os olhos de sua mãe, Maria, tão cheios de fé, tão cansados de esperar. No bolso do sobretudo, Janek carregava uma carta, envelhecida, com o selo dourado do Vaticano, datada de apenas 5 dias antes da morte do Papa, endereçada a ele e assinada com um nome que só havia sido sussurrado em sua infância. Um nome que sua mãe murmurava nas orações noturnas, sempre com lágrimas escondidas. Karol. Karol Wojtyła. Ele me prometeu. Janek nunca acreditou naquilo. Sua mãe falava como se o Papa, sim, o Papa, tivesse alguma dívida com ela. Ele pensava que era apenas uma fantasia religiosa de uma mulher que perdeu o marido cedo demais, que criou um filho sozinha com costuras e orações. Mas agora, aquela carta estava ali, real, tocável, e dizia apenas: Janek, se você está lendo isso, significa que já não estou entre os vivos. Sua mãe me confiou um pedido e jurei a ela que, custe o que custar, eu o cumpriria. Você precisa ir até Zakopane. No mosteiro abandonado de Kalvaria Zebrzyzowska encontrará uma mulher chamada Irena. Não questione, apenas vá. É hora de terminar o que sua mãe começou. Com fé, Karol Wojtyła. Janek dobrou a carta. Suas mãos tremiam, mas ele não sabia se era por frio ou pelo peso de tudo aquilo. Parte dele queria queimar aquela carta, como fez com tantos outros fantasmas do passado. Mas algo o prendia. A memória da mãe, da mulher que viveu e morreu com a mesma expressão, como se esperasse por algo que nunca chegou. Naquele dia, decidiu ir, não sabia por quê. Talvez para provar que era tudo mentira. Talvez para se livrar de uma vez por todas do eco daquela promessa. O trem para Zakopane rangia como se protestasse contra o próprio destino. Janek olhava pela janela, vendo os pinheiros cobertos de neve passarem como fantasmas silenciosos. No vagão quase vazio, uma senhora de cabelos brancos observava-o com discrição. Quando seus olhos se encontraram, ela disse: "Vai para Kalvaria." Ele hesitou. Depois assentiu. "Então leve isto." Ela estendeu um pequeno crucifixo de madeira. Simples, gasto pelo tempo. Havia uma mancha escura na base. Vinho ou sangue? Janek não quis saber. "Por quê?" perguntou ele, pegando com relutância. A mulher sorriu com uma doçura antiga, como alguém que sabe demais, mas não diz nada. "Porque lá, você vai precisar." E então ela desceu na estação seguinte, sem dizer o nome, sem olhar para trás. Untuash, Duna chegar até o mosteiro foi como atravessar os escombros de um tempo esquecido. Kalvaria Zebrzyzowska estava tomado pela névoa, pelas árvores retorcidas e por um silêncio pesado. A estrutura de pedra, coberta por musgo e trepadeiras congeladas, parecia um organismo adormecido.
quase vivo. Janek empurrou a porta principal. Estava destrancada. O saguão cheirava a livros velhos, incenso antigo e uma coisa indefinível. Algo entre mofo e lágrimas. Ele andou pelos corredores, guiado apenas pela luz tênue que atravessava os vitrais rachados. E então, a viu. Sentada num banco de madeira, com um véu escuro cobrindo os cabelos brancos, Irena parecia parte do próprio mosteiro. Não se virou ao ouvir os passos. Apenas falou. Sua mãe tinha olhos cor de tempestade e um coração que sangrava por dentro. Janek parou. Engoliu em seco. Você me conhece? Conheci sua mãe antes que você nascesse. Estava com ela quando ela fez a promessa. Quando Carol prometeu que o filho dela jamais andaria no escuro. Ele puxou a carta do bolso. Isso é loucura. Você espera que eu acredite que o Papa me conhece? Que ele falhou? Completou Irena. E agora tenta reparar. Mesmo depois da morte. Silêncio. Você acha que ele se tornou Papa por acaso? Que não havia uma missão maior? Ele sabia. Sempre soube que um dia você viria. E agora você precisa ver com os próprios olhos o que sua mãe tentou esconder de você. E o que ele tentou proteger. Ela se levantou. Suas mãos tremiam. Do bolso interno do hábito, retirou uma caixa pequena, de madeira escura, ornamentada com símbolos antigos. Aqui está o diário de Maria, sua mãe. Leia, e depois, decida se vai continuar. Janek abriu a caixa com dedos trêmulos. Dentro, o diário. E a primeira página continha apenas uma frase, escrita com tinta já desbotada. Se eu falhar, ele será levado. Mas se Carol cumprir, meu filho será livre. O coração de Janek acelerou. Algo em seu estômago girou como se o mundo tivesse mudado de eixo. Levado? Por quem? Irena fechou os olhos. Suspirou. Pelo mesmo que tentou me levar, que levou tantas antes de mim, a entidade que espreita nas sombras dos que têm fé, mas vivem sem amor. Aquilo que se alimenta de culpa e de promessas quebradas. Janek riu. Um riso amargo, quase ofensivo. Você está me dizendo que minha mãe e o Papa estavam lutando contra um demônio? Não um demônio, disse ela, mas algo ainda mais antigo. E naquele instante, o sino do mosteiro tocou sozinho. Nenhum vento, nenhuma presença, apenas o som profundo, grave, como um aviso vindo das profundezas da terra. Janek levantou os olhos. Aos pés do altar, uma figura encapuzada o observava em silêncio. E então, desapareceu. O frio dentro do mosteiro parecia mais intenso que o do lado de fora. Não era só temperatura, era algo mais denso, como se o ar estivesse carregado de lembranças que não queriam ser relembradas. Janek segurava o diário com as duas mãos, tentando ignorar o fato de que acabara de ver uma figura encapuzada diante do altar. Sua mente lutava para racionalizar. Talvez fosse apenas sombra. Ou a imaginação trabalhando depois de ouvir tantas coisas absurdas. Mas no fundo ele sabia. Aquilo não era invenção. Leia, disse Irena, antes que o tempo leve o que ainda pode ser salvo. Janek se sentou no banco duro, ainda com a pele arrepiada, e abriu o diário. As primeiras páginas estavam cheias de anotações simples, datas, orações, pequenas confissões de fé. Mas conforme virava, as palavras ganhavam peso. Maio de 1960. O dia estava cinza. Eu não sabia ainda, mas ele estava indo embora. Disse que era apenas para estudar. Disse que voltaria, mas nunca voltou. Carol foi embora e deixou algo para trás. Algo dentro de mim, algo que crescia, e ninguém podia saber. Janek parou. Seus olhos fixaram a frase com incredulidade. Ele voltou, releu, leu de novo. Sua boca se entreabriu, como se buscasse ar. Algo dentro de mim.
Ela estava grávida. Irena assentiu, como se tivesse esperado por aquela reação. Ele era jovem. Ainda não havia feito os votos. Eles se conheceram em Wadowice. Ele era apenas um seminarista. Sua mãe, uma costureira que frequentava as missas onde ele cantava. Foi tudo muito rápido e muito intenso. Janek balançou a cabeça. Isso é impossível. Isso não pode. Não é impossível, mas era proibido. Ele foi chamado para estudar em Roma. E antes de partir, fez um voto pessoal. Prometeu a ela que, mesmo longe, cuidaria de vocês, que protegeria você, que jamais deixaria que o mal que rondava aquela vila os tocasse. Que mal? Irena o encarou por um longo tempo antes de responder. A mesma coisa que levou seu avô, que causou a morte do padre que batizou você, que assombra esta terra desde antes dos tempos da cruz. Silêncio. Janek voltou ao diário. As páginas seguintes falavam de noites sem dormir, de portas que batiam sozinhas, de vultos que sussurravam seu nome no berço. Sua mãe escrevia sobre sentir algo vigiando-o desde bebê. Um frio inexplicável. Um choro que não vinha dele. Outubro de 1966. Hoje, ele parou de respirar por 2 minutos. Seus lábios ficaram roxos. Eu rezei até minha voz sumir. Quando abri os olhos, ele estava olhando fixamente para a porta, como se alguém tivesse entrado, mas não havia ninguém. Ou havia. Janek fechou o diário. As mãos tremiam. Isso é loucura. Ela precisava de ajuda, psiquiátrica, médica. Ela precisava de fé e de proteção. Por isso Carol mandou você até aqui. Irena se aproximou dele e entregou uma chave antiga. Atrás do altar há uma escada. Ela leva até a cripta. Lá, você encontrará o que o Papa deixou para você. E para ela. O quê? Uma armadilha para aquilo que nunca morre. Janek riu de nervoso. Agora você está falando como se fosse uma caçada a um fantasma? Não um fantasma, respondeu Irena. Algo muito mais antigo. Algo que se alimenta de promessas não cumpridas. E Carol quase falhou. A escadaria atrás do altar era estreita e úmida. Cada degrau parecia feito para ceder sob o peso da dúvida. Janek desceu, com a lanterna do celular em mãos, o crucifixo da velha senhora no pescoço e o diário da mãe no bolso. A cripta era uma câmara circular, revestida de pedra, com inscrições em latim gravadas nas paredes. No centro, uma caixa de ferro com fechadura de cobre. Ao lado, um envelope. Janek pegou o envelope primeiro. Dentro, uma segunda carta escrita à mão, a mesma caligrafia firme da primeira. Janek, se você chegou até aqui é porque decidiu continuar. Nesta caixa está o símbolo da promessa que fiz à sua mãe. Uma promessa de proteção, de redenção, de fé. Mas a fé sozinha não é suficiente. Você precisará escolher entre conhecer a verdade ou viver na ignorância. A verdade tem um preço, e este lugar guarda a chave para abrir a porta certa e manter a errada trancada para sempre. Confie em Irena. Com esperança, Carol. Janek inseriu a chave na caixa. O som da tranca girando ecoou como um trovão abafado. Dentro, havia um terço prateado, uma página arrancada da Bíblia e uma pequena estatueta de madeira. Um homem ajoelhado diante de uma mulher com o rosto apagado. Ele tocou o objeto e, naquele instante, a lanterna do celular apagou. O breu foi total. E do fundo da cripta, um sussurro. Você viu o que ela viu? Janek congelou. O som não era humano. Era grave e ao mesmo tempo seco, como madeira raspando pedra. Ele virou de costas procurando qualquer sinal de luz. Quem está aí? A promessa foi quebrada. E agora você me pertence. Algo passou ao lado dele. Um vento frio, cortante. A lanterna voltou a funcionar por 1 segundo. E nesse segundo, ele viu um vulto, alto, de braços longos e olhos brancos,
parado atrás dele, observando-o com o mesmo olhar que sua mãe descrevia nas páginas do diário. Janek correu. Subiu os degraus tropeçando. O som atrás dele era como unhas arranhando pedra. Quando chegou ao salão do mosteiro, Irena já o esperava com uma vela acesa e um livro antigo nas mãos. Você tocou o selo? O... quê? A estatueta. Ela é um selo, um objeto de contenção. Não deveria ter sido tirado da caixa. Então por que deixar ali? Porque a escolha precisa ser feita. O bem não pode se impor. Ele precisa ser aceito. Janek olhou para trás. A porta da cripta havia se fechado sozinha. O que é aquilo? O que vive do que foi negado? Do amor que não foi dito? Das verdades que foram enterradas? Sua mãe o escondeu a vida inteira. O Papa o vigiou de longe. Mas agora você está sozinho nessa escolha. Janek caiu de joelhos. Lágrimas quentes misturavam-se ao suor gelado. Pela primeira vez, ele acreditava, não porque queria, mas porque viu. E quando olhou para o altar, percebeu algo que antes não estava lá. Um retrato de sua mãe, mais jovem, ao lado de Karol Wojtyła. Ambos sorriam, mas os olhos dele, os olhos do Papa, estavam chorando. Janek não sabia quanto tempo passou ajoelhado no chão frio da nave principal do mosteiro. A imagem do retrato parecia vibrar diante dele, sua mãe ao lado do jovem Karol, sorrindo, como se o tempo não os tivesse corroído. Mas era o olhar do Papa que mais doía, pesaroso, como se dissesse, me perdoe. Irena colocou uma manta sobre seus ombros, sentando-se ao lado dele em silêncio. Havia algo materno nela. Não como sua mãe, mas como alguém que já perdeu muito e aprendeu a acolher em vez de julgar. Você precisa voltar para Brzezno, disse ela, quebrando o silêncio. Janek não reagiu. A última parte da promessa está lá. O lugar onde tudo começou e onde tudo precisa terminar. Ele finalmente falou, a voz rouca, engasgada. E se eu não for? Então a coisa que está solta nunca mais será contida, e você não verá o que sua mãe viu, nem o que ela protegeu até o fim. Antamayel Dirantonio. A viagem de volta foi silenciosa. O vento parecia mais violento, como se o próprio mundo estivesse tentando impedir aquele retorno. No caminho, Janek leu mais trechos do diário. Descobriu que sua mãe mantinha uma caixa escondida sob as tábuas do chão do quarto. Ali, ela dizia, estavam os últimos vestígios da promessa. Ela escrevera, se um dia ele voltar e souber da verdade, ele saberá onde procurar. Ao chegar em casa, Janek sentiu que não era mais o mesmo lugar. As paredes pareciam respirar devagar, como se aguardassem seu retorno. Cada passo no assoalho antigo soava como uma lembrança quebrada. No quarto da mãe, ajoelhou-se e começou a remover as tábuas do chão. Encontrou a caixa. Dentro dela havia uma fita cassete com o rótulo Confissão, 1978. Uma carta dobrada várias vezes e um pequeno objeto embrulhado em linho, uma mecha de cabelo. Janek sentou-se com tudo no colo. O coração batia como um tambor antigo. Ligou o gravador antigo da estante. O som era abafado, com chiados. Então ouviu a voz da mãe. Se você está ouvindo isso é porque tudo aconteceu. Janek, meu amor, me perdoa. Eu tentei te proteger de tudo, mas o mal, ele sempre encontra um jeito. Eu fui marcada. Quando perdi seu pai, pensei que fosse acidente. Mas não foi. Foi porque ele tentou me impedir de revelar a verdade. O que vive nas sombras não quer ser exposto. Ele se alimenta da culpa, do silêncio, da vergonha. E foi por isso que eu calei. Mas Karol, ele tentou. Ele realmente tentou. E mesmo depois de se tornar papa, nunca deixou de me escrever. Nunca deixou de perguntar por você. Ele sabia. Sempre soube que você seria a chave. A chave. Ou a porta. Janek pausou a fita. As mãos cobriam o rosto.
Era como se cada palavra empurrasse uma peça no quebra-cabeça da sua vida. As ausências, os pesadelos, os olhares assustados da mãe. Tudo fazia sentido agora. Abriu a carta. A caligrafia era a mesma da anterior, do Papa. Maria, eles estão me vigiando. Já não posso escrever com frequência, mas vi em sonho a figura de seu filho com o selo na mão. Vi as sombras recuarem. Ele precisa saber da luz que carrega. Ele precisa entender que o amor que lhe foi negado era o amor que eu nunca pude dar. Se um dia eu falhar, ele será o único que poderá selar novamente a promessa. Carol. Janek deixou a carta cair. Um choro seco escapou dos olhos, sem som. Era tudo real. E agora, era dele a responsabilidade. Naquela noite, ele voltou à igreja da vila, trancada como sempre, mas forçou a entrada. Precisava estar ali. Precisava de um lugar onde a voz da mãe ecoava nas paredes. Sentou-se no primeiro banco. As velas estavam apagadas, mas ele sentia. Algo estava lá. O ar estava denso, o mesmo frio da cripta, o mesmo som seco de algo vivo. E então, ele viu a figura encapuzada novamente, na porta do altar, sem rosto, sem forma. Apenas escuridão dentro do capuz, e olhos que não eram olhos, eram buracos. Buracos que sugavam a fé, a esperança, a razão. "O que você quer de mim?" gritou Janek. A coisa se moveu, deslizou 100 passos. "Você é a dívida, o amor negado, o herdeiro da promessa quebrada." Janek segurou o crucifixo que ainda usava. Ergueu-o com força. "Eu não sou herdeiro de nada. Eu não escolhi isso. Ela escolheu. Ele falhou. Você será meu." A figura avançou. E então, a porta da sacristia se abriu com um estrondo. Irena, com uma vela em uma mão e o diário na outra. "Leia!" gritou ela. "Leia o nome." "Que nome?" "O nome que ela escreveu quando você nasceu. Está na última página." Janek abriu o diário com mãos trêmulas. As páginas viravam com o vento gelado que agora soprava dentro da igreja. E lá estava, Janek Carol, em homenagem àquele que prometeu e à luz que ainda viverá nele. Janek olhou para a figura. "Você não pode me levar. Ela me deu você. Ela me chamou quando temeu, quando fraquejou. E ela também me deu isso." Ergueu o terço, a estatueta, o crucifixo, tudo o que carregava da mãe e do Papa. A figura gritou, um som agudo, como vidro quebrando dentro da alma. A igreja estremeceu. Os bancos tombaram. As velas se acenderam sozinhas. A luz invadiu o espaço como uma maré. E a figura recuou. Lentamente. Dissolveu-se em fumaça escura, evaporando como óleo sobre água fervente. Janek caiu de joelhos. Silêncio. Irena se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. "Está feito. Acabou?" "Não. Apenas começou." A igreja voltou a mergulhar no silêncio. Janek estava ajoelhado no altar, sentindo o peso de séculos sobre os ombros. A luz que iluminou o recinto pouco antes se dissipava lentamente, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Irena permaneceu imóvel ao lado dele. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava, não como alguém comum. Era como se soubesse que aquilo não era o fim. Era apenas o limiar de algo muito maior. "O que foi aquilo?" perguntou Janek, ainda com a voz trêmula. "Aquilo era o que sua mãe lutou para conter por toda a vida. O que o Papa tentou manter distante. Aquilo é o eco de tudo que não foi dito, de tudo que foi quebrado." Janek olhou para o altar. Sobre ele, o diário da mãe, o crucifixo e a estatueta, o selo. Tudo que restava daquela história. Tudo que pesava agora sobre ele. "Você disse que não acabou. Não acabou porque ainda há algo que precisa ser feito." O Papa deixou mais do que cartas. Ele deixou instruções. Dentro do próprio Vaticano. Como você sabe? Porque ele confiava em mim.
e antes de morrer, deixou uma mensagem com o nome de quem viria buscar. Janek a encarou. O nome? Carol. Ele engoliu em seco. Eu preciso ir para Roma? Não. Precisa ir para onde tudo foi trancado. O arquivo apostólico secreto. E 2 semanas depois, Janek desembarcava em Roma. A cidade eterna parecia indiferente à urgência que queimava dentro dele. O Vaticano, porém, o recebeu como se já o esperasse. 2 guardas suíços o conduziram por corredores silenciosos, descendo escadas de mármore, cruzando portas com fechaduras antigas, até chegarem à Câmara Baixa, onde o passado vive entre papéis, relíquias e pecados silenciosos. Um padre jovem o esperava. Seu nome? Janek Carol. O padre assentiu. Entregou a ele uma chave. A seção 32B. Terceira gaveta. Nada mais. Janek caminhou sozinho pelo labirinto de arquivos. Passou por documentos com nomes de reis, guerras, concílios, até encontrar a seção. Na gaveta, uma única pasta. Dentro dela havia um envelope vermelho com o selo papal, um bilhete manuscrito, um crucifixo prateado e uma foto de sua mãe, segurando ele ainda bebê. Com mãos trêmulas, ele abriu o bilhete. Janek, se você chegou até aqui, é porque enfrentou o que foi deixado para trás. Há promessas que resistem à morte. Há votos que não podem ser desfeitos. Você não foi abandonado, foi preparado. Em breve você será chamado. E quando isso acontecer, deve escolher: manter o selo ou quebrá-lo. Manter o amor escondido ou libertá-lo. Porque aquilo que sua mãe conteve, agora habita em você. E só você pode decidir o que será feito com isso. Com toda a minha fé. Karol Joseph Wojtyła. Janek sentiu o ar se rarefazer. Aquilo era mais que um legado. Era um destino. Um fardo. Naquela mesma noite ele sonhou com sua mãe. Ela estava de costas, costurando. Como sempre. Mas quando se virou, seu rosto era jovem, como na foto com o Papa. Ela sorriu e disse apenas: ele te amou, mais do que pôde admitir. Quando acordou, uma nova carta havia sido deixada sob a porta do quarto, sem remetente, sem selo. Apenas uma frase escrita à mão. Você precisa voltar para onde tudo começou. Brzeźno parecia ainda mais quieta do que da última vez. O inverno havia apagado os tons da vila. Janek caminhava com passos pesados. O diário da mãe, a carta do Papa e o crucifixo agora estavam dentro de uma pequena mala de couro. Ele sabia para onde precisava ir. A casa onde nasceu já estava velha, trincada, mas ainda firme, como se tivesse esperado só por aquele momento. Entrou, sentou no mesmo quarto onde encontrou a caixa, e ali viu a figura encapuzada, parada no canto. Desta vez ela falou com a voz da mãe. Janek, ele congelou. Eu tentei te proteger, mas falhei. Ele também tentou. Agora só resta você. Janek se levantou, trêmulo. Por que me assombra? Porque você é a promessa viva. E promessas doem. O que você quer? Que escolha, que liberte ou prenda, que confesse ou negue. Janek segurou o selo nas mãos. O mundo pareceu parar. O crucifixo queimava, o diário tremia. A mala se abriu sozinha. Os papéis voaram, a casa tremeu, e ele teve que decidir. Se quebrasse o selo, libertaria o amor contido, mas também o sofrimento, o passado e todas as verdades. Se mantivesse o selo, viveria em paz, mas à custa de carregar o peso de uma promessa feita com dor. Ele ergueu a estatueta, olhou para os olhos da entidade e disse: eu escolho lembrar. Jogou o selo na lareira. A madeira estalou. Um grito agudo preencheu o ambiente. Luz, muita luz. E então, silêncio. Quando acordou, o dia estava nascendo. A casa intacta, a lareira apagada. Do lado da cama, um envelope. Dentro, uma última foto. Sua mãe, o Papa e ele, criança. Todos sorrindo.
Atrás da foto, uma única frase: a promessa foi cumprida. O sol nascia atrás das colinas de Brzezno, tingindo de dourado as árvores cobertas de geada. Janek observava o céu pela janela, com o coração ainda preso entre o que acabara de viver e o que ainda não compreendia por completo. A casa parecia diferente, leve, como se finalmente tivesse respirado após anos de silêncio pesado. A lareira apagada exalava um cheiro suave de madeira doce e a luz do novo dia atravessava as cortinas como se fosse bênção. A foto ao lado da cama, a última, parecia vibrar com outra energia. 3 sorrisos congelados no tempo. Sua mãe, Carol. E ele, ainda criança, alheio ao que carregava. Mas agora ele sabia, ele compreendia. E por mais estranho que parecesse, sentia-se livre. No cemitério da vila, Janek parou diante da lápide da mãe. Trazia consigo o crucifixo e o diário. Ajoelhou-se. Colocou os 2 objetos sobre a terra congelada. Tocou o solo. Mãe, eu vi tudo. O que você escondeu. O que teve que suportar sozinha. O que ele tentou carregar em silêncio. E agora eu entendo o que essa promessa realmente significava. Fechou os olhos. Não era sobre me proteger de um demônio. Era sobre me proteger do esquecimento. De viver sem saber quem eu sou. E agora eu sei. Sou filho da fé e do amor. Mesmo aquele que não pôde ser vivido, lágrimas desceram sem dor. Eram limpas, leves, como se lavassem não apenas os olhos, mas o coração. Ele ficou ali por minutos que pareciam séculos. O vento dançava em silêncio entre as lápides, como se respeitasse a presença dele ali. E então, ouviu uma risada infantil. Virou-se. Um menino, de talvez 6 ou 7 anos, corria entre as árvores com uma bola na mão. Sua mãe o chamava da entrada do portão. Era apenas uma cena simples, mas para Janek foi um milagre. A vida ainda pulsava ali. Algumas semanas depois, ele retornava a Roma. Não como alguém em busca de respostas, mas como quem precisava concluir um ciclo. No Vaticano, foi recebido por um novo secretário, jovem, gentil. O Sr. Janek Carol. O Papa deixou um último item registrado em seu nome. Estava guardado no cofre papal pessoal. Disse que só poderia ser entregue após sua visita ao arquivo. Janek assentiu. O jovem lhe entregou uma pequena caixa. Ele dizia que era o que selava o elo. Janek abriu ali mesmo. Dentro, um rosário feito à mão. Pérolas de madeira polida e uma medalha com a inscrição: aquele que ama sem poder dizer, ainda ama mais que os que gritam. Atrás da medalha, gravado a fogo, JW. Janek apertou o rosário com força. Sentiu como se tocasse não apenas um objeto, mas um gesto. Um último toque, uma mão sobre o ombro. Fechou os olhos e sussurrou: obrigado, pai. De volta à Polônia, ele decidiu não retornar a Brzezno de imediato. Passou a viver em Krakow, onde começou a escrever. Um livro, uma memória, uma confissão, mas não sobre demônios ou promessas quebradas. Escrevia sobre fé, sobre o amor que existe mesmo onde não pode ser vivido em voz alta, sobre tudo que aprendeu quando enfrentou a escuridão. E o título do livro: A Promessa que Ele Cumpriu. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pela praça central da cidade, uma mulher se aproximou. Você é Janek? Sim. Eu trabalho com a Fundação João Paulo II. Temos recebido cartas, muitas, de pessoas que dizem ter sonhado com ele. O Papa. Dizem que ele sorri, mas só depois que você fala o nome dele em suas palestras. Janek sorriu. Talvez porque ele tenha esperado muito tempo para ser chamado pelo nome, e não pelo título. A mulher lhe entregou um envelope. Esta chegou para você. Vinha da Lituânia, sem remetente. Janek abriu. Era uma foto do Vaticano.
À noite, com uma luz branca surgindo da cúpula. E atrás dela, apenas 2 palavras. Ainda estamos ouvindo. Na última página de seu livro, Janek escreveu: promessas não são feitas apenas com palavras. São feitas com o olhar, com o silêncio, com a presença. Ele me prometeu. E mesmo depois da morte, ele cumpriu. Meses haviam se passado desde que Janek publicara o livro. O título, inicialmente ignorado por editoras, fora lançado de forma independente, mas ganhou força por algo que ninguém esperava: os testemunhos. Cartas começaram a chegar, e-mails, gravações. Pessoas que haviam lido a história relatavam coincidências estranhas, sonhos com mensagens enigmáticas, curas inesperadas, encontros improváveis, tudo após lerem ou ouvirem trechos do livro. O que era apenas um relato íntimo tornava-se, aos poucos, algo maior. Algo que as pessoas chamavam de a promessa que atravessa. Janek nunca quis ser figura pública, mas não podia ignorar os convites. Paróquias, universidades, até centros seculares queriam ouvi-lo. Não sobre religião, mas sobre algo mais profundo: a força que existe em não abandonar alguém, mesmo quando todos desistem. Em uma dessas palestras em Lublin, uma senhora se aproximou com lágrimas nos olhos. Tinha uma filha em coma há 6 anos. Eu li o capítulo da confissão, onde sua mãe fala que você parou de respirar por 2 minutos. No dia seguinte, minha filha piscou, pela primeira vez desde o acidente. Janek ficou em silêncio. Aquilo acontecia com frequência agora. E ele aprendeu a não chamar de milagre. Chamava apenas de resposta. Numa manhã gelada de janeiro, Janek recebeu uma ligação da Fundação João Paulo II. Você foi convidado a conhecer uma sala restrita da Biblioteca Vaticana. Era usada pelo próprio Papa Karol nas noites de inverno. Só um nome consta na autorização: o seu. De volta a Roma. A sala era pequena, simples. Ao contrário do que esperava, não havia ouro nem tapeçarias. Apenas estantes baixas, uma lareira antiga e uma poltrona gasta. O bibliotecário lhe entregou um caderno de capa dura, com letras douradas quase apagadas. Diário espiritual. JPII. Ao abrir, Janek se deparou com páginas de orações, reflexões e passagens que falavam dele. Hoje rezei por Janek. Não o vejo há décadas, mas seu nome não me sai da alma. Às vezes sonho com Maria. Ela costura, canta e me pergunta se cumpri. Eu não sei responder, mas sinto que ele ainda carrega a luz, mesmo sem saber. Outra anotação quase no fim: se a promessa for quebrada, ele sofrerá. Mas se for cumprida, ele será mais que herdeiro, será ponte, e por meio dele a promessa chegará a muitos, mesmo que ele nunca saiba. Janek fechou o caderno com lágrimas nos olhos. Ele sabia. Agora ele sabia. E em uma viagem à Hungria, durante uma palestra improvisada numa escola rural, uma menina levantou a mão. O senhor acha que Deus escolhe as pessoas que vão sofrer? Janek respirou fundo. Não. Acho que Deus escolhe as pessoas que podem transformar a dor em luz. Ela sorriu e tirou do bolso um papel dobrado. Meu pai disse que esse homem me salvou. Era uma foto antiga, do Papa Karol Wojtyła. Certa noite, Janek sonhou com um campo florido. Sua mãe estava ali, costurando. Karol ao lado dela, mais jovem, com os olhos cheios de paz. E uma criança corria ao redor deles. Quando a criança parou diante de Janek, sorriu. Tinha seus olhos. Quem é você? Perguntou Janek, ajoelhando-se. Sou o que você deixou nascer no mundo. Sou o amor que não foi negado. Sou a promessa que virou ponte. Janek acordou com o peito leve e com uma nova carta na porta. Sem remetente, apenas uma frase escrita com caligrafia firme. Continue, ainda há tantos esperando.
Na última palestra que deu, antes de se retirar da vida pública, Janek subiu ao palco sem slides, sem microfone. Falou apenas com a alma. Eu não sou filho de um papa. Eu sou filho de uma mulher que acreditou. De um homem que não pôde amar como queria, mas ainda assim, amou. E de uma promessa que, mesmo sufocada, atravessou gerações. Silêncio. Eu escrevi minha história para entender quem eu era e descobri que nunca fui o centro dela. Eu fui só o caminho. Hoje, Janek vive em uma casa modesta no campo. Planta hortelã, lê a luz do sol e escreve cartas que nunca envia. Mas às vezes, as pessoas chegam e dizem: eu tive um sonho, com uma promessa. E ele apenas sorri, porque sabe que a promessa continua sendo cumprida, mesmo depois da morte, mesmo depois do fim. Os dias passavam devagar na pequena vila onde Janek havia escolhido viver seus últimos anos. Não por cansaço, mas por paz. Uma paz que ele nunca conhecera na juventude, nem nos anos de raiva, tampouco nos dias em que caçava verdades sobre seu passado. Era uma paz que não precisava de explicação. Ali, ele aprendeu a ouvir o vento, a entender os silêncios, a reconhecer sinais sem precisar de certezas. Na mesa ao lado da janela, o velho rosário repousava sobre o caderno onde escrevia. Não escrevia mais livros. Agora eram apenas cartas, mensagens que começavam com "para quem perdeu a fé" ou "para quem acha que é tarde demais". Nunca enviava, mas sempre recebia respostas. Cartas chegavam de lugares distantes, com selos de países que ele nunca visitou. Algumas assinadas, outras não. Quase todas diziam o mesmo: eu li e eu vi. Certa manhã, o carteiro deixou uma encomenda envolta em tecido azul, sem remetente. Nenhuma identificação além de um bordado com as iniciais. MKW Janek soube na hora. Abriu com calma. Dentro, uma caixa de madeira de cerejeira pequena, sem trancas. Ao abri-la, encontrou um envelope, uma estatueta idêntica à do selo original, agora com o rosto da mulher esculpido com perfeição, e um pedaço de papel envelhecido com uma única frase escrita em latim: Fiat Lux, faça-se a luz. A carta dizia: Janek, você não foi escolhido para fechar nada, foi escolhido para abrir. Abrir os olhos de quem esqueceu, abrir caminhos para quem só conheceu escuridão, abrir portas que a culpa trancou. Agora, passe adiante o que recebeu. Há uma criança na Ucrânia, em Lviv, com olhos iguais aos seus. Ela já sonhou com você. Vá até ela e prometa, porque você é a promessa que nunca se apaga. Carol. E assim, aos 67 anos, Janek embarcou em uma nova jornada. Chegando à cidade de Lviv, procurou a paróquia mencionada no envelope. Encontrou uma igreja discreta com vitrais coloridos e paredes rachadas pela guerra recente. Lá conheceu Alina, de 7 anos. Silenciosa, de olhos intensamente azuis. Você é o homem do meu sonho, ela disse antes que ele dissesse qualquer coisa. Janek sentou-se ao lado dela, no banco da igreja. E o que você viu? Você me deu isso, disse ela, entregando um papel. Era um desenho, um homem com uma cruz no peito, e atrás dele, uma luz. No canto, o nome da menina, e logo abaixo, Janek Carol. Ela nunca tinha lido seu nome, nunca o conhecera. Ele chorou, pela última vez. Hoje, Alina vive com Janek. Como neta, como filha, como legado. Ela pergunta às vezes: quem foi Carol? E ele responde: alguém que me amou, mesmo sem poder dizer, e que prometeu nunca me deixar sozinho. Ela sorri. E ele cumpriu, mesmo depois da morte. E na última página de seu caderno, Janek escreveu: não há fim para promessas feitas com amor,
Elas atravessam gerações, atravessam a morte, atravessam até os muros do esquecimento. Porque o amor não morre, ele apenas espera ser lembrado. No dia seguinte, Janek faleceu. Dormindo, com o rosário entre os dedos, Alina encontrou a carta que ele deixara para ela. Minha luz, continue. A promessa agora é sua. E assim, a história não acabou. Ela apenas passou para as mãos de quem continua acreditando. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Ainda acredito em promessas verdadeiras. Curta o vídeo. Isso nos ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir algo assim. Compartilhe com alguém que esteja perdendo a fé. E se você acredita que o amor e a fé continuam vivos mesmo depois da morte, inscreva-se no canal. Nós contamos histórias que você nunca vai esquecer.